2 capítulos e um pedaço, né? Para nós terminarmos a carta de Paulo aos Efésios. Vamos terminar ela em nome de Jesus. Acredito que ia terminar esse mês, não dá, o mês que vem, se corrido, quem sabe a gente termina ela o mês que vem, em nome de Jesus. Vamos ler o texto sagrado, que diz assim, capítulo 4, versículo 28. Diz assim: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malícia sejam tirada dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou. Louvado seja o nome do Senhor. Por várias vezes nós estudamos, né, nesse texto, né? Aí, minha maninha aí, ó. Cadê a mão? Aí, a mão do livramento aí, ó. Eita, eu até estava comentando com os irmãos aqui. Eu nem sei se a maninha vai participar hoje, e cortou a mão, né? Mas graças a Deus. Atrasei porque estava na farmácia, atrás de medicação, que o médico não passou nada para tomar em casa, e tá doendo, latejando. Aí a gente estava na farmácia ali agora, porque para comprar remédio sem receita é complicado aqui. Se fosse perto aqui, eu tenho um canal que eu compro até de mesolina. Ixi, aqui é difícil. Mas deu certo, conseguimos. Eu fui ali, a receita da Charlinha online, eu fui lá comprar os medicamentos da Sara também. Tá Né? certo. Nós começamos agora, né, o capítulo 4, versículo 28 ao 32, onde nós paramos, né? E, em primeiro lugar, nós havíamos falado, cadê aqui? Onde está aqui? Olha, em primeiro lugar, Paulo fala sobre a mentira, né? Em segundo lugar, ele fala sobre a ira, e agora, em terceiro lugar, no versículo 28, ele vai falar sobre o roubo, né? Aquele que roubava, não roube mais. O que eu acho interessante aqui nesse texto é que Paulo diz, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está passando necessidade. É muito interessante nós observarmos esse texto, porque aqui nós observamos que Deus, ele estabelece o direito de propriedade. E com isso nós aprendemos que o roubo inclui toda sorte de desonestidade que visa tirar do outro aquilo que lhe pertence. Pesos, medidas, salários, trabalhos, impostos, dízimos e etc. Né? Da mesma forma como o diabo é mentiroso e assassino, ele também é ladrão. Esse versículo eu não esqueço nunca mais, que me lembra um amigo, né? Ele leu esse texto sob pressão. Né, Armando? Né? O diabo veio para matar, roubar e destruir, né?
Ele é ladrão. O diabo, ele fez de Judas o quê? Um ladrão. É só nós observarmos lá no Evangelho de João, capítulo 12, e o versículo de número 6, né? João 12, 6, quando o diabo fez de Judas um ladrão. Diz assim, ora, ele disse isso, falando do que está acima, né? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Aqui, quando Judas ele estava reclamando sobre a Maria ter ungido os pés de Jesus, né? E o texto aqui, o evangelista João, ele deixa claro, oi, meu amor, né? Ele deixa claro que Judas, ele era ladrão, né? E ali ele tirava o que ele ali precisava, né? Isso é muito interessante. Quando o diabo ele tentou Eva, ele a levou a roubar. Roubar o quê? Ela se apossou daquilo que não lhe pertencia. De quê? Do fruto proibido, porque o Senhor avisou que eles não poderiam comer. Ela não só desobedeceu a Deus, mas ela se apropriou daquilo que não era dela. Interessante isso, né? Às vezes isso passa batido entre a gente, assim, né? Que aquilo ali foi um furto, né? Louvado seja Deus, né? Aí, assim, e ela levou né, a roubar, né? Ela a levou, cadê? Quando ele tentou Eva, ele a levou a roubar, tomou do fruto, né? Ela fez de Adão um ladrão, porque ele também tomou do fruto, né? É como se diz assim que o receptador ele é atuado no crime, né, de furto, de roubo, tanto como aquele que pratica o crime, não é isso? Porque ele é um receptador ali de um crime, né? Então nós temos que estarmos atentos também a isso. Se nós comprarmos, né, alguma coisa roubada, né, furtada, também estaremos sendo coniventes com isso, né? Aí olha só, o primeiro Adão, ele foi ladrão e foi expulso do paraíso. Mas o último Adão, que é Cristo Jesus, ele voltou-se para um ladrão na cruz e lhe disse: hoje estarás comigo no paraíso, como está escrito lá em Lucas, capítulo de número 23 e o versículo 43. Então, queridos, nós aprendemos aqui algo muito interessante, que não basta ao desonesto parar de furtar. O apóstolo Paulo aqui, ele dá mais duas ordens interessantes, né? Não basta só parar de furtar. Ele precisa trabalhar para o sustento próprio e trabalhar também, caso necessário, para ajudar os outros, aqueles que têm necessidade. Também é uma ordem de Deus para nós. Ao invés de ser parasita da sociedade, né, infelizmente tem, né, devemos sermos um benfeitor, né? Não há só parasitas da sociedade, há parasitas na família também, há parasitas, né, por todos os cantos, infelizmente, né? Então, olha só, o Dr. Francis Folk, eu sempre gosto de colocar aqui os pensamentos de alguns eruditos, ele diz o seguinte, ele diz que a motivação cristã para ganhar não é ter o suficiente somente para si e para os seus. E, além disso, ter, talvez, para o conforto e o luxo.
Mas o mais importante é ter para dar também aos necessitados, né? Porque às vezes nós nos preocupamos apenas em termos, não apenas em termos o suficiente, mas em termos para ostentar, para luxar. Mas isso não é tão importante. Mais importante do que ter para ostentar e para ostentar um luxo é ter para repartir, né, com os necessitados. Por quê? Porque isso demonstra amor, isso demonstra humildade, isso demonstra fé, né? Isso demonstra ser seguidor de Cristo Jesus e praticar aquilo que ele nos ensinou. Ele continua dizendo, dessa maneira, a filosofia cristã de trabalho é elevada bem acima do que pensamos acerca do que é certo ou errado no campo econômico, né? Porque, diante disso, nós aprendemos que isso é uma elevada, né? Ou isso se eleva a uma posição em que não há lugar para o egoísmo, nem motivo para o lucro excessivo pessoal, o lucro indevido pessoal, né? Às vezes a gente vê, tem uma ilustração, né, de um certo padeiro que reclamou, né, assim, do leite, né, do peso do queijo, né, ali do fazendeiro. E o fazendeiro usava justamente a medida de farinha, né, que o padeiro ali, né, deu para ele, né, como 1 quilo de farinha. E ele usava aquela medida como 1 quilo do queijo, ou seja, o padeiro primeiro estava roubando o fazendeiro lá, o pequeno agricultor, né, por ser analfabeto. Mas uma certa feita, ele foi pesar o queijo e viu que o queijo estava menos de 1 quilo. E aí, no júri, ele falou, mas eu uso a medida que ele me deu de farinha. Olha aí como que é, né? A gente, às vezes, é trapaceiro, mas não aceita ser trapaceado, né? Colocando aqui entre aspas, né? Isso é muito interessante. Então, a gente tem que ficar ligado, né? No roubo, no furto, né? De todas essas maneiras. Vamos lá. Em quarto lugar, os versículos 29 e 30, né, na Bíblia Almeida, revisada e atualizada, né, vai falar sobre as palavras torpes, né? Aí ele diz o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e sim transmita graça aos que a ouvem. Queridos, às vezes nós, até intencionalmente, nós cometemos muitos desafios, cometemos gafes e problemas, às vezes intencionalmente, por não ficarmos calados, por falarmos aquilo que não nos foi perguntado, que não está no contexto ali do roteiro. Às vezes, nós displicentemente fazemos comentários desnecessários, comentários que não deveriam ser feitos, e isso causa um transtorno medonho nas nossas vidas ou na vida de alguém. Então, temos que ficar muito vigilantes acerca daquilo que nós pronunciamos. E não só aqui de palavras torpes, né? Mas vigiarmos acerca daquilo que sai da nossa boca, né? Aí ele continua dizendo, né? E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados
para o dia da redenção. O apóstolo Paulo aqui estava ensinando ali aos irmãos em Éfeso, né, para que eles tivessem uma vigilância acerca do comportamento diante ali dos seus irmãos e da sociedade. Porque aqui o apóstolo Paulo, ele volta-se do uso das nossas mãos para o uso dos nossos lábios, da nossa boca. Por quê? Porque a palavra torpe vem do grego sopros, né? E essa palavra é aqui empregada, né, para árvore e frutos podres, né? Quando se usa essa palavra, né, sopros, né, no grego ela é usada para árvores e frutos podres. Então isso é palavra torpe. E peixe podre. A Paulinha mora numa região peixeira aí e, né, de muita maré, e quando passa assim no fim da tarde, quando os caboclos não raspa, não lava, vem o lugarzinho dos peixes, o cheiro é terrível, né? Então, palavra torpe é como peixe podre, fruta podre, coisa podre em nossos lábios, né? Então, vamos lá. É o tipo de palavra que prejudica os ouvintes, né? Um cristão não pode ter uma boca suja, né? Um cristão não pode ter uma boca suja, porque as pessoas, elas percebem na hora. Alguém pode ler para mim aí, dos irmãos, Romanos, capítulo 3, e o versículo de número 14? Romanos, capítulo 3, e o versículo de número 14. Amém. Romanos 3, 13. 14. Romanos 3, 14. A boca, eles a têm cheia de maldição e amargura. A boca, eles têm cheia de maldição e amargura. olha aí, tá vendo? Veio o 3. A garganta deles é um sepulcro aberto, com a língua engana. Misericórdia, Jesus. Veneno de víbora está nos seus lábios. Deus que me defenda, meu Jesus. Não, o apóstolo Paulo está dando um retorno, acho que não sei se é. Está dando retorno para vocês aí? Não, para mim tá tranquilo, pastor. Não sei os irmãos. Tá bom. Tá bom? Então, observe aí do apóstolo Paulo, né? Acerca... Nossa, eu estou ouvindo o retorno do... Tá dando retorno, pastor. Oi? Tá dando retorno. Pois é. Tá dando retorno para mim aqui, tá dando. É o seguinte, olha só. Paulo traz essa exortação ali aos irmãos em Roma acerca da vigilância com a boca, com os lábios, com a pronúncia, né? Uma exortação extraordinária do evangelista Francisco. Ele leu aí, ó. Quando o coração muda, a boca também muda, né? Pastor, Nossa, oi. tá dando eco aí, tá dando o retorno. Pois é, eu ouvindo aqui o meu retorno. O que será aí? Entendeu? Desliga aí o teu microfone para ver se...
Aí, era aí. É porque eu agora acho que deu. você está com os dois microfones, dois telefones juntos, um perto do outro. Talvez seja isso. Aí, Pronto, agora resolveu. né? Aí, olha só, né? Quando o coração muda, a boca também muda. E a nossa comunicação, ela precisa ser positiva. Diante disso, em primeiro lugar, ela precisa ser boa. Segundo lugar, ela precisa ser edificante. Terceiro lugar, ela precisa ser necessária, né? E quarto lugar, ela precisa ser transmissora de graça aos que a ouvem. Olha só para que serve a nossa boca, né? As nossas palavras, né? Precisa ser boa, edificante, necessário e que transmita graça àqueles que a ouvem. Aí nós fazemos a aplicação disso em nossas vidas. Será que verdadeiramente as nossas palavras têm surtido, né, este efeito, né? Porque Jesus disse que há uma conexão entre o coração e a boca, porque a boca fala do que o coração está cheio, né? Também prestaremos conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que proferimos. Irmão, tem muito crente lascado, viu? Tem muito crente enrolado com isso, viu? Mateus, capítulo 12, apenas para os irmãos anotar, é um texto longo, depois os irmãos lerem. Capítulo 12 de Mateus, versículos 33 ao 37, faz essa exortação, né? Porque Tiago 3, 5 e 8, né? Ele nos alerta sobre a nossa língua, ela pode ser uma fonte de vida ou um instrumento de morte, né? Provérbios de Salomão, no capítulo 12, versículo 18, né? Nós podemos animar as pessoas ou destruí-las com a nossa língua. Então, precisamos de estarmos muito atentos a isso, né? A fala torpe é quando ela vai entristecer o Espírito Santo de Deus, outrora habitante, existente na vida de um cristão, né? A.W. Tozer, um dos maiores expoentes da Bíblia Sagrada, né? Ele escreve o seguinte, aspas para ele: o Espírito Santo é uma pessoa viva e deve ser tratada como tal. Nunca devemos pensar nele como uma energia cega, nem como uma força impessoal. Ele ouve, vê e sente como qualquer outra pessoa. Portanto, podemos agradá-lo ou entristecê-lo. Ele responderá ao nosso tímido esforço por conhecê-lo e virá ao nosso encontro no meio do caminho. Fecha aspas, né? Louvado seja Deus. Agora, em quinto lugar, Paulo fala sobre a amargura, né? Nos versículos 31 e o versículo 32. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia. Rapaz, não pode mais nem gritar com os meninos depois de um estudo desse, né? Gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda a maldade, né? O que nós encontramos aqui, né? O apóstolo Paulo, ele diz, pelo contrário, né? Ele procede, sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Queridos, nós já estudamos tanto nessa epístola sobre perdão, sobre amor, sobre se esvaziar de si mesmo, sobre de estender a mão para o próximo, sobre se esvaziar de si mesmo, né? Uma carta que nos ensinou muito acerca disso. E eu acredito que um pouquinho disso nós iremos sair com ela impregnada na nossa mente, no nosso coração,
sem o amor e o perdão aos nossos irmãos, aquele que nos fez mal, seja direto ou indiretamente, né, deve ser perdoado, né? Paulo usa aqui 6 atitudes, né, pecaminosas nos relacionamentos, né? 6 atitudes ele usa. Os irmãos devem ter notado aí na Bíblia, se for riscar, como eu. Pai do Senhor, irmã Silvani, olha. Deus abençoe. Né? O apóstolo Paulo, amados irmãos, no capítulo 4 de Efésios, nos versículos 31 e 32, né, ele vai usar aqui 6 atitudes pecaminosas no relacionamento. Primeira palavra que ele usa é a amargura, né? A amargura, que vem da palavra grega pikria, que quer dizer amargura. Essa palavra refere-se a um espírito azedo, uma conversa azeda, um espírito ressentido que se recusa a se reconciliar. Olha que forte, queridos, né? Precisamos, né, aprender a perdoar e a nos reconciliar. Então, tirar, esvaziar de toda a raiz de amargura existente no meio de nós, né? É aquele estado irritado de mente que mantém a pessoa em perpétua animosidade. A gente fica martelando aquilo, né? Que tende a ser ou a ter opiniões duras, né? Acerca dos seres humanos e das coisas, que torna fechado, irritadiço, né? O irritadiço e repulsivo em seu relacionamento em geral. Isso é sobre a amargura. A amargura causa tudo isso em nossos corações. A gente acha que amargura e ira é a mesma coisa, né? É semelhante, mas não é. É diferente. A ira, amados irmãos, alguém levantou a mão, pode falar aí? Acho que é a Simone levantou a mão. A Simone levantou a mão. Pastor, levantou aqui. Interessante que Paulo, né, colocou a primeira palavra, amargura. A gente observa que a amargura tem indignação, tem a ira, tem a contenda. A palavra amargura, ela vem trazendo tudo. Isso. Aí, aqui a gente... Isso. Aí, o que acontece, né? Vem a ira, em segundo lugar, né? Expulso de relacionamento, né? Em geral. Em segundo lugar, vem a cólera, né? A palavra grega timos, que quer dizer cólera, traz a ideia de uma fúria apaixonada. Deus me livre. É aquele ditado, matei por amor. Como é que você mata por amor, meus amados irmãos? Né? É mais ou menos por aí, né? É uma fúria apaixonada, refere-se a uma ira temporária que pode causar um dano e depois trazer um arrependimento amargurado. Olha que forte isso, né? Então, temos que ter muito cuidado com a cólera, né? Com essa, né, ira, né, apaixonada, essa fúria apaixonada, né? Aí depois vem, refere-se, né, a isso. Depois vem a ira. A palavra grega é orge, né? Que quer dizer ira. Tem que ver com uma hostilidade mais firme e sombria, ou seja, é uma ira mais sutil e profunda. A ira aqui é a ira que causa o desejo de matar, né?
Então, meus amados irmãos, né, precisamos termos cuidado com essa ira, que pode causar morte em nossos corações, né, com a hostilidade, aquela ira que a gente profere palavras que vêm ferir as outras pessoas. Agora, gritaria. Quem aqui já gritou, gosta de gritar, né? As mulheres nenhuma grita, né? A palavra grega, né, krous, eu sou ruim de grego, irmão, gritaria, descreve as pessoas que erguem a voz numa alteração, começam a gritar e até a berrar uma contra as outras, querendo sobrepor a sua razão no grito, né, mesmo sem ter nenhuma, né, mesmo sem ter nenhuma. Então, queridos, e causa aí uma discussão tremenda, né? Nós temos que sermos muito vigilantes acerca disso, principalmente quando nós estamos proseando entre casal, nas DR de casais, né? Como diz, né? Os pais com os filhos, às vezes vem essa gritaria e causa um dano terrível, né? Então, após isso, vem a blasfêmia, né? Blasfêmia, né? A palavra grega blasfêmia é blasfêmia mesmo, né? Quer dizer, fala mal. Não sabia que fala mal dos outros. A gente atenta só por uma blasfêmia do Espírito Santo, né? Mas fala mal dos outros, especificamente pelas costas, é uma blasfêmia? Então, fala mal dos outros pelas costas é uma blasfêmia. Falar mal dos outros pelas costas é difamar, destruindo a reputação dessas pessoas. Então, isso é uma blasfêmia, porque você conhece o caráter de alguém, sabe que ele não é isso, porém você diz que ele é. Você o denigre, né? Com conhecimento. Isso é blasfêmia. Por quê? A blasfêmia contra o Espírito Santo é quando você nega a ação do Espírito Santo, tendo conhecimento de que aquilo que está acontecendo é real, é movido pelo Espírito Santo. Mas você quer levar outras pessoas a não crer, a não acreditar, né, nele, em nome de Jesus. Olha só, então vamos aqui, ó. Vamos terminar aqui. Por último, vem a malícia, né? A palavra grega kakia, malícia, quer dizer má vontade, incluindo o desejar e tramar o mal contra as outras pessoas, né? Abrindo aqui um parêntese, e talvez bem peculiar, né? Infelizmente, nós vemos isso muito no meio político, né? Principalmente do nosso país, né? Essa malícia, né? Essa trama de maldade uns para com os outros, em vez deles apresentarem um projeto político, ficam procurando denigrir, né? Com maldade, né? A imagem um do outro, né? Então, nós temos que termos muito cuidado contra isso. E essas atitudes pecaminosas devem ser substituídas pela benignidade, né, pela longanimidade, né, compaixão e perdão, porque esse é o método digno, né, louvado seja Deus, de Deus e de andarmos com Ele, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, aqui foi o término do capítulo de número 4, mas nós temos ainda alguns minutos, né? E eu quero deixar, pelo menos, a introdução do capítulo de número 5, aonde o apóstolo Paulo ele vai falar aos irmãos em Éfeso acerca do amor e da pureza. Capítulo 5 de Éfeso, né? Ele vai falar acerca do amor e da pureza, e acerca de sermos imitadores de Deus, o que é
muito difícil, né, para nós, seres humanos carnais, né, cheios de paixões, de sentimentos, né, que muitas vezes nos leva a entristecer a Deus pelos nossos atos, gestos, ações e atitudes, né? Vamos ler, pelo menos aqui, alguns versículos, porque a primeira parte é dividida do capítulo 5, do versículo 1 ao 17. Mas vamos ler apenas aqui, né, alguns versículos, né? 7 versículos aqui, até o versículo número 7, louvado seja Deus. Ele diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta de sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém aos santos, né? Nem torpeza, nem tolices, nem zombarias, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é também idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Versículo 7. Portanto, não sejais seus companheiros. Olha que exortação tremenda, né? Vamos ver aqui. Nós vivemos 2 extremos extraordinários, amados irmãos. Se trata de imitar a Deus, né? Primeiro, né, é preciso nós entendermos que a teologia de que o homem é um semideus, o homem fala e há poder em suas palavras, ele decreta e as coisas acontecem, ele ordena, e o mundo espiritual precisa se pôr em movimento, em obediência às suas ordens. Isso é mentira, né? Isso não existe, é uma teologia falsa, né? E, em segundo lugar, a teologia de que Deus é um ser em desuso. O mundo secularizado não leva Deus em conta, explica tudo pela ciência, não há lugar nem espaço para Deus. É também uma teologia mentirosa, enganosa, que é também pregada em nossas universidades, infelizmente. Então, não podemos imitar a Deus em sua soberania, onipotência, onisciência e onipresença, né? Não podemos imitar a Deus na criação nem na redenção. A imitação de Deus é em um ensino claro, objetivo das Escrituras sagradas. E eu vou encerrar aqui apenas com as referências de imitar a Deus acerca disso, né? Eu quero pedir para a Paulinha aí, ela lê, né, a irmã Paula Freitas, diaconisa Paula Freitas, né? Mateus, capítulo 5, versículos 43 ao 48, é uma leitura um pouco mais extensa, né? O diácono Armando, né? Lê aí Lucas 6, 35. Nosso irmão lá, aqui está Lucas, eu sempre esqueço o nome dele, aparece Lucas aqui. O Antônio? O irmão Antônio, se o senhor puder, leia aí 1 João 3,16, é a epístola, né, de 1 João 3,16, e o Francisco, né, leia aí 1 João 4, 10 e 11. Vocês notaram aí? Eu vou pegar. Eu aí eu... em cima daqui, não tô com a minha Bíblia aqui, ela vai pegar ali para mim. Tá bom, até os irmãos lê, o senhor acha aí. Que é 1 Epístola de João 3,16. Paulinha, lê aí. Mateus 5,
43 ao 48. João 3,16 por cima. Primeira João, é epístola. 3,16. João 3,16. Pode ler, Paulinha. Do amor ao próximo. 43 ao 48. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, João porém, 3,16. vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E, se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Olha aí, viu? A exortação de Deus. Irmã Silvanice, se a senhora tiver com a Bíblia aí, a senhora lê aí Filipenses 2:5, viu? Quando eu pedi para a senhora ler Filipenses 2:5. Aí, olha aí, né? Então, veja se é fácil, né? Imitar a Deus. Olha a exortação que Deus deu ali para os irmãos. Lucas 6:35. Ficou com quem? Eu. Apoiei aí. Amai, pois, a vossos inimigos e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filho do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Olha que interessante, né? Irmã Silvani, leia aí, Filipenses 2:5. A senhora aperta aí no microfone aí. Aí, isso. Pode ler. Filipenses, Capítulo 2, versículo 5. 2, 5, é? Isso. Ok, vamos lá. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Meu Deus. Leia aí o 6, irmã Silvani. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser Glória. igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Mais um. Oh, aleluia, Jesus. Pense num texto extraordinário, né? Que Jesus não usurpou ser igual a Deus, fazendo sobre homens. Que maravilha, né? Eu acho que de todos os textos lidos, esse é o mais poderoso, né? Que nós podemos ler hoje, né? De Jesus Cristo se esvaziar de si, né? Desse mesmo. Lê aí. Essa humildade, pastor. Eu vejo nisso aqui a tamanha humildade dele. Sendo Deus, humilhou-se até o chão, né? Isso que é a humildade que nós precisamos imitar. O texto diz sermos imitadores de Deus, imitar nessa humildade. Se a gente não der um bom dia para o camarada ou passar a esquecer da paz do Senhor, ele já manda nós para o inferno de malicuia. Ah, mas eu não vou não, de jeito nenhum, Maria. Pode mandar, vou não. Nós não vamos não, Silvani. Se ele quiser, ele vai. Ele que quiser que vai. Eu não vou não. Sim, pastor. Outro versículo, qual foi o outro? O outro, a senhora prepara aí,
Evangelho de João, capítulo 13, o versículo 34. Aí daqui a pouquinho a senhora lê. Irmão aí, João, lê aí. 1 João 3,16. Pode ler. Isso. A missão do filho, né? Isso. Porque Deus amou o mundo. Não, é o primeiro, é a epístola. Lá pertinho de Apocalipse. Ah, é lá no outro, então. É, primeiro é Perto epístola. de Enquanto o senhor Apocalipse. procura aí, o Francisco lê aí. 1 João 4, 10 e 11. 1 João, Fica lá pertinho de Apocalipse. 1 João 4, 10 e 11. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, Epístola de João. nós também devemos amar uns aos outros. amém, né? Aí ele veio com propiciação. Né? Fecha aí teu microfone. Aí, que tá dando microfone no teu aí. Então, esse texto é tremendo, amados irmãos, né? Ele se entregou como sacrifício, né? Que lindo, né? Por nós. Achou, irmão? Não, Pode ler aí. Hã? é perto de Apocalipse, né? 1 João. 1 João, lá pertinho. Se o senhor abrir Apocalipse, o senhor volta Judas, 3 João, 2 João e 1 João. Aí é o capítulo 3, o versículo 16. Aí achou? A senhora achou, irmã Silvani? É, João 3, 3,16. João 3, João 13. carta. João Não, 13. evangelho. Evangelho ou carta? Evangelho. Hã? Onde é que está 13,16? Não. O senhor é 1 João 3,16, achou? 3,16. Aqui, meu, 13, né? Não, é 3. é 13, tá? 13, 16. 16. O do irmão João aí, Antônio aí, é o 3,16. 3,16. Não, guri, aqui, ó. Gente. Enquanto o senhor achou aí? Tá aí, ó. Primeira epístola universal de João. Primeira epístola de João. 3, versículo 16. Aonde a epígrafe assim está falando sobre os filhos de Deus. Quando o senhor achar aí o senhor me fala. Irmã Silvani, lê aí Oi. o Evangelho de João 13, 34. 13:34. Achou? 13,16. Aqui. 13, 34. 16. Deixa eu ver aqui, pastor, para lá. 16. 34, né? Isso. Um novo mandamento vos dou, que Olha, vos ameis uns aos outros, olha. como eu vos amei. E vós que também vos amem uns aos outros. Viu aí? Esse aí é o próprio Jesus, né? Nos ensinando. Se a gente quer ser imitador de Jesus, faça isso aí. O senhor achou, irmão? Só um pouquinho já, estou chegando aqui, 16. Aqui, 16. Chega aí, ele vai chegar. Achei. Custou, mas achei. Então pode ler. Ao falar a respeito destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas, nelas certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm a instrução e são instáveis de
deturpação, como também deturpação às demais escrituras, para a própria destruição deles. É isso? Então, Amém. é o seguinte, nós observamos a necessidade que nós temos de buscarmos a Deus, né? De adorarmos a Ele, de nos comunicarmos, né, uns para com os outros, né? Diante desses textos, ora lido por nós, queridos, o apóstolo Paulo, ele argumenta que os filhos são como seus pais. Olha só, os filhos aprendem pela imitação, porque Deus é amor. 1 João 4:8, né? Um pouquinho antes do versículo que o Francisco leu, né? Por isso, os crentes devem andar em amor, porque Deus é luz. 1 João 5:8, né? Portanto, os crentes devem andar como filhos da luz. Deus é verdade. 1 João 5:6. Por isso, os crentes devem andar em sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor, né? Amém. Então, precisamos estarmos atentos a isso, né? Há um texto sagrado na Bíblia, os irmãos que estão ligados vão perceber, que diz: conhecemos o amor nisto, né? Que ele deu, né, a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, bem diante disso, nós aprendemos aqui que falar em imitar a Deus é bom, mas imitar a Deus é bem mais difícil do que nós imaginamos, porque em tudo está em nós amar, viver o amor, demonstrar o amor e o perdão. E não é para a nossa família, é para os de fora e principalmente para aqueles que outrora, um dia, nos fez mal, né? Então, que esse estudo, que esse ensinamento possa trazer uma grande reflexão em nossas vidas, possa trazer um aprendizado em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Né? Paulinho, transmita aí o meu abraço, o meu cunhado Dias, está em missão, né? Não pode estar aqui. Que Deus abençoe. Dias andou quase 100 km hoje para socorrer a Paulinha, né? Quando estava sangrando, ficou quase 40 minutos com a mão para cima, segurando, estancando, né? E meus parabéns vai aí para o meu guerreiro Henrico, né? Que foi quem fez os corre de ligar para o papai, ligar para a irmã dele aqui em Brasília, para a irmã dele aqui de Brasília, ligar por Dias em Macapá, para ir socorrer a mamãe, né? 5 aninhos, fez os corre. Meus parabéns, Henrique. 4 aninhos, né? Fez os corre certinho, e o papai foi socorrer a mamãe que não tinha. Se soltasse o dedo e abrisse a porta para correr, se esvaía de sangue. Que situação, hein? Que Deus abençoe. É de Deus. É, pastor? É de Deus. Mas, pastor, o senhor falando sobre nós pecarmos ou sermos igual a Deus, o difícil, pastor Vaneildo, é que não é difícil a gente querer imitar ou parecer com Jesus, ou ser igual a Jesus. O mais difícil é que ele é onisciente. Né? Às vezes estão querendo imitar, querendo vontade, por fora, parecendo que está imitando. E a mente agora, onde será que está? Será que está? O onisciente está vendo, é verdade, tu está imitando a mim mesmo, eu te conheço, né? É isso aí, o negócio é sério, né? Onisciente, impotente, então. O difícil não é parecer imitar a Deus, é verdadeiramente imitar, né? É ter
o ser puro, né? Um ser que ele vê que está mesmo imitando, né, pastor? Verdade. E Obrigada, pastor. Obrigada. Amém. Eu sou grato por ter vocês aí ouvindo esse tagarela aqui, esse voz de taquara rachada, falar aos irmãos. Pastor, não fala isso não, porque demora tanto para o senhor aparecer, aí bate a saudade. Oh, meu Deus, pastor não aparece aqui, eu não apareço lá. Oh, Jesus, o que eu vou fazer? Saudade, meu pastor. Eu Saudade, depois da manhã eu vou aí fazer uma visita à senhora. Eu vou estar de folga. Eu vou aí tomar um tranquilo. café para a senhora. Então tá bom, ué. Tá bom? Vou ver se eu faço aquele bolinho de milho e levar para a senhora para nós tomar um café. Ué, Opa, vou nesse café também. Não, não é eu que tenho que fazer esse bolinho, não, é o senhor. Não, eu levo o bolo e a senhora faz o café. Oh, Eu meu ajudo Deus o senhor do a fazer o céu. café, o bolo, para poder acompanhar o senhor. Tá bom, então. Gente, Oh, ó, meu Deus. um beijo no coração de vocês. Deus Foi um abençoe. prazer tê-los aqui nessa noite, Senhor, Deus aprendendo esta abençoe. palavra, essa comunhão, Amém. essa coinonia, em nome de Jesus. Então, como diz um bom Amém, meu judeu, pastor. shalom, que não falte nada, não falte paz, não falte amor, não falte graça, não falte bênção, não falte saúde na vida de Amém, todos pastor. vocês. Que Deus Graças a abençoe. Deus. Realmente, Senhor. Deus abençoe, um pastor. abraço a todos. Graças Amém. a Deus. Obrigada. É graça, Amém. precisa de graça. Muito bem.